Não, e você sabe que quando veio o diagnóstico do Gabinho final, assim, eu lembro, não esqueço, meu marido que pegou, e o meu marido é médico também, e ele ficou meio desesperado, assim, na hora, ele falou, ai, meu Deus, e será que ele, né, e tudo aquilo... Primeiro que começava com um defeito do gene NFA. Acho que nada deveria ser chamado de defeito, né? Enfim, e daí ele ficou meio desesperado. Eu lembro que eu tava numa reunião, ele me ligou, eu fui encontrar com ele. E aí ele falou, amor, né? Ele tava chorando, falou, tá aqui, né? Saiu, ele tem mesmo uma síndrome rara, essa aqui, não fala muita coisa, não tem muita coisa. Enfim, eu já andei dando uma olhada e tal, não tem muito prognóstico. E aí eu falei assim, ele falou, e se ele morrer? Eu falei, meu, quem somos nós, né? Lógico que você tem que... Eu já tinha passado pelo meu processo, né? De aceitação, de entendimento, né? De que o Gabinho tá emprestado pra mim, assim como a Bia, né? Nós não somos donos dos nossos filhos. E a gente não sabe quem vai primeiro, quem não vai, enfim. E aí eu falei pra ele assim, se acontecer, né? Dele morrer... né, por conta disso ou por qualquer outra coisa, a gente precisa entender que ele cumpriu o papel dele aqui, né? E assim, nunca vai ser fácil para um pai e para uma mãe. Mas eu não fico pensando nisso. Eu acho que a gente não pode viver pensando nessas situações, né? Sim. A gente tem que viver pensando, de fato, no que eu posso oferecer para o meu filho hoje, de melhor, né? E dar o nosso melhor diante da situação que existe, né? Aceitar a realidade nem sempre é fácil, mas quando você aceita, as coisas não ficam mais fáceis, mas ficam mais leves. Eu acho isso, né? E eu acho que o caminho da genética tem que ser para tentar trazer essa leveza de alguma maneira, né? Diante de um cenário tão complexo, né? De alguma maneira que os médicos possam trazer mais leveza. E eu vejo isso em você. Que bom. Muito, Obrigada. muito. Então, assim, que bom que o cenário tem mudado, assim, né? Eu acho que... eu lembro quando eu ainda estava na farmácia, né? Na minha caminhada. Eu lembro que eu tava lá, às vezes era um dia que eu não tava muito afim de estar trabalhando, sábado à tarde. E eu vi o vozinho entrando para comprar o remedinho dele, sabe? Isso veio como experiência na minha vida. E aí eu entendi, alguns momentos eu tava nervosa por aquilo, queria estar em casa, né? Mas daí eu entendi que ele só podia ir na farmácia aquela hora, sabe? Pra trazer, eu digo assim, que eu tento me colocar no lugar do paciente sempre. Eu lembro dessa minha primeira visão nesse dia, no sábado, que caiu a ficha. Eu falei, ele só pode vir agora, eu tenho que fazer o quê? Atender da melhor forma ele aqui hoje, porque é o horário que ele pôde vir. E aí, no dia a dia do consultório, até daí o meu dia a dia é difícil. Então, quando eu tô com amigas, eu vou dizer assim, no meu círculo social, eu não conto muito os meus casos, porque geralmente, às vezes, a gente tá conversando sobre outras coisas, eu vejo os filhos das minhas amigas, e nossa, tá com bom desenvolvimento. Assim, o meu olhar, querendo ou não, é pra essas coisas, tá? Vai, né? Mas aí eu não conto muito da minha rotina, porque é realmente difícil a minha rotina. Então, tudo que você passou, eu entendo, e eu vejo isso no consultório, não só o seu caso, outros casos, né, no contexto geral, quanto a risco para câncer também, que também é meu dia a dia, infertilidade, casais com abortos recorrentes. Então, geralmente é perdas ali que a gente está lidando, não de talvez morte, mas como a gente está falando, de perda do caminho que a gente imaginou, né, tinha expectativa. Então, o casal quer ter filhos, às vezes não consegue, é um outro caminho que se troca ali. Então, eu tenho que ter comigo, que eu tô ali para dar o melhor para aquele paciente de informações, e eu não posso muito absorver também, eu como pessoa, tá? Mas é porque é muita história. Ontem eu atendi um casal que perdeu um filho de 11 anos, então assim, se eu paro pra comentar com outras pessoas, e aí as pessoas falam, ai, sério? E aí a gente fica ali, né? Mas naquele casal, o que eu pude fazer, né, de orientá-los, de risco de acontecer novamente, o que houve, de acolhê-los, porque eles querem ter mais filhos. Então assim, a gente explica, fala, olha, meus sentimentos, claro, né? Mas vamos pensar, então, daqui pra frente, que é o que vocês me procuram, sabe? Então, é difícil nesse contexto todo, tá? Pra todos, mas eu acho que o médico, de forma geral, se colocando no lugar do paciente, como você falou, humanidade, eu acho que isso acolhe, né? De certa forma, a gente abraça a causa. Então, eu falo, tô com você. Esse paciente com a acondroplasia, a mãe
Agora tem medicação, então às vezes a gente consegue… a medicação já está demonstrando que consegue aumentar a estatura final. Então eu vou prescrever, não é barato, né? Mas tem que judicializar. Mas enfim, eu falei, olha, quero ver ele de novo daqui 2 meses, né? Então vamos junto. Eu acho que essa é a corrida, de dar as pegar mãos. na mão, né? Nem sim. sempre vai ser fácil, mas saber que a gente tem com quem contar, eu acho que faz toda a diferença.